A leitura de hoje, ela está em Mateus 18, no versículo 5, do versículo 1 ao 5 e 10 e 12 ao 14. É sabido que o bom estudante é aquele que sempre faz pergunta ao seu professor. E o professor bom é sempre aquele que responde ao seu aluno. Então aqui com os discípulos não é diferente, porque eles estão aprendendo com seu mestre. Então, aproximando-se os discípulos de Jesus, perguntaram para ele: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus, o que é que Jesus fez? Então chamou uma criança e colocou no meio deles, e disse: em verdade digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os céus, seus anjos no céu, contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vós parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, será mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Meus caros, isso é a palavra da salvação. Então, nós vemos aqui a pergunta sábia dos discípulos, querendo saber de todo o mistério, mas sabendo que o mistério só é revelado para aquele que a busca. Jesus aqui, como mestre, como um professor, ele ensina mostrando algo que está à sua frente. Então, aqui, quando se fala de criança, não está referindo-se a uma criança mesmo pequena, mas está se referindo à mentalidade de uma criança. Porque uma criança, ela é o quê? Ela é humilde, ela não guarda rancor, ela briga com o seu colega e no mesmo instante está lá brincando novamente. Ela é humilde. Então Jesus traz essa criança no meio dele para mostrar que é preciso ser como uma criança. Ser adulto e ser humilde de coração. Aí Jesus ele faz essa comparação
da criança com a ovelha perdida, a ovelha que extraviou-se. Porque a figura dessa criança é como aquela figura de alguém que rejeita algo enviado por Deus. Então, se alguém rejeitar, não acolher uma criança, não acolhe a mim. Porque os discípulos, quando eles terminarem esse curso que eles estão fazendo, eu falo esse curso porque eles estão aprendendo com o mestre. Quando eles terminarem esse curso, esse ensinamento, eles vão sair de porta em porta, anunciando o reino de Deus, falando do que eles ouviram e viram do seu mestre Jesus. E aquele que não ouviram, então ele está rejeitando. Ele está rejeitando aquela criança que até então Jesus cuidou para que ele saísse à missão. Então muitos daqueles que Jesus fala da ovelha que não se extraviou-se, que as 99 que está lá no morro ou no aprisco, essas ovelhas, elas já estão lá seguras, já estão prontas. Elas não vão sair para a direita nem para a esquerda. Mas a preocupação do pastor, do verdadeiro pastor, não é aquelas 99. É por isso que ele fala, essa criança, ela está também na figura daquela ovelha que se extraviou. E ele vai o que? O pastor, ele só fica satisfeito quando ele vai à busca dessa ovelha que se extraviou ou que se perdeu e a encontra. A alegria dele é 100%. Porque ele encontrou uma ovelha, como ela estava perdida, toda machucada, o que é que ele vai fazer? O pastor não vai forçar ela a ir andando para junto das outras ovelhas para completar as 100 ovelhas. Ele vai pôr essa ovelha no seu ombro, vai chegar na sua casa ou no aprisco e vai cuidar das suas feridas. E vai fazer com que ela venha juntar-se com as outras. Então, meus caros, aqui está uma grande lição que Jesus vai dizer: do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhuma desses pequenos no sentido de humildade. No sentido de humildade. E essas, quem sabe, uma dessas ovelhas, você conhece alguém? Você conhece alguma dessa ovelha que está perdida? Querendo que alguém vá em busca dela para que traga ela ao seu aprisco e cuide das suas feridas. Quem sabe muitas das vezes você é aquele que está acomodado no seu aprisco. Você que é aquela ovelha que está só na 99, mas está faltando uma. Está faltando uma ovelha. Será que você não é uma dessa ovelha que está ferida, machucada? Está precisando que um pastor vá à sua busca? Por isso que Jesus diz, ou tem uma música que diz, era sem ovelha. Mas por meio de alguma coisa, essa ovelha se desgarrou e saiu, perdeu-se. Então essa ovelha ela precisa ser resgatada. Por isso, meus caros, não vamos ser egoístas
Não vamos nos acomodar por estarmos no nosso aprisco acolhido, enquanto tem muitas ovelhas perdidas, precisando de ser acolhida e trazida para o meio das outras ovelhas. No sentido da criança, quantas crianças abandonadas sem pai, ou se tem pai, mas o pai não liga para essa criança. Tem mãe, mas a mãe também não liga para essa criança. Quantas pessoas sofrendo necessidade, fome, doença, falta de moradia. Essas pessoas são as ovelhas perdidas. E elas precisam de pastores para cuidar delas. Por isso que essa mensagem ela vem a trazer cada vez mais em nossos corações conhecimento e discernimento para mostrar que nós devemos ser como uma criança, ser pequeno na humildade. A leitura anterior, alguém perguntou também para Pedro se o seu mestre não paga as dracmas, dracma que significa imposto. E Pedro, o que é que Pedro disse? Pedro, sem conhecimento, ele disse, paga sim. E quando Pedro chega em casa, Jesus já começa a falar com ele. Pergunta se é permitido os de casa pagar o dracma ou pagar imposto. O que é que Pedro já tem refletido o que seria, e ele responde que não. Mas Pedro antecipou e disse que o mestre paga imposto. Mas como que ele vai pagar se ele é o de casa? No sentido de levita, levita não paga imposto, levita vive da função, do seu trabalho, da igreja, da música. Então Jesus, para não deixar Pedro em situação difícil, ele vai dar uma missão para Pedro. Vai, pesca um peixe. E o peixe que você pescar, você tira uma moeda que está dentro do peixe. E Pedro vai e pesca esse peixe e tira a moeda de dentro. Em outras palavras, em outras leituras, Jesus vê a moeda e mostra para aqueles cobradores de imposto, pergunta, de quem é essa face? Ele vai dizer, essa face é de César. Então Jesus diz, então dai a César o que é de César. Em outras palavras, Jesus diz, segue vocês a César e deixa aqueles que querem me seguir a mim. Que esse evangelho perdoe os nossos pecados. Amém.